O homem, por natureza, é produto da influência. Você já ouviu esse ditado antes? Algumas pessoas acreditam que as más companhias não podem influenciá-las. Eles dizem que se conhecem e que são fortes o suficiente para se manterem conectados sem serem corrompidos ou influenciados por ninguém. Você acha que isso é verdade? A Bíblia nos dá uma ideia do Conselho Supremo de Deus sobre esta questão. Uma ideia que devemos prestar atenção. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você está muito errado se acredita que pode seguir em frente com todo mundo em sua vida. Nem todos que estão em sua vida agora deveriam estar. A história de Abraão e seu sobrinho, Ló, é um grande exemplo para aprendermos. Em algum momento, Abraão percebeu que se os dois continuassem juntos, haveria uma crise entre eles. E sendo um homem que sabia como isso poderia afetar seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com os que o cercam, ele procurou se afastar de Ló. Não foi como se tivessem se tornado inimigos, mas eles simplesmente não estavam mais andando em concordância. Por quê? Porque relacionamento é influência, caro amado. Por favor, preste atenção nisso. Aí é onde muitos dos que creem falham. Nossos relacionamentos devem ser uma bênção para nós e nos fazer pessoas melhores. Todavia, se você se cercar das pessoas erradas, até mesmo sua boa natureza e moral serão afetadas, direta ou indiretamente. Não apenas isso, mas as pessoas em sua vida também podem ter um impacto em sua fé e seu desenvolvimento e no seu estado mental. Lembre-se de que a Bíblia é a maior autoridade para os que creem e lhe fará muito bem dar atenção a ela. Portanto, é válido dizer que sua vida, boa ou ruim, será resultado daqueles que você mantém ao seu redor. As pessoas que você chama de amigos falam algo de bom para você ou sobre você? Você se encontra com eles e se sente mais pior do que melhor? Na tentativa de se divertir e de se aventurar, sua segurança está em risco. Seu relacionamento te leva a mais problemas e faz você perder sua integridade e confiança. Você considera esse relacionamento saudável de maneira que ele te ajuda a se aproximar cada vez mais de Deus? Você se considera abençoado de se associar com essas pessoas? Amado, uma das piores coisas que você pode fazer por si mesmo é se cercar de pessoas que não te levam para Deus, para o seu melhor, para a verdade e para a segurança. Já vi pessoas que não podem falar de Deus com seus amigos porque sempre os mandam ficar inquietos. Qual é a verdadeira essência dos bons relacionamentos em nossas vidas? Por que Deus está tão interessado nas pessoas com quem você se associa? A amizade é apenas sobre ter alguém preenchendo um buraco na sua vida? Tem mais algum benefício nas amizades além de mantê-lo longe da solidão? Provérbios capítulo 17, versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Não se trata apenas de amigos íntimos, mas em geral daqueles com quem você está conectado. Conhecidos, parceiros, colegas, chefes e até familiares também. Chega um momento em que Deus quer que você se afaste de algumas pessoas por causa dos planos que Ele tem para você. Se você deixar de se afastar delas, você se colocará em situações ruins, orquestradas pelo diabo por meio dessas pessoas. Por exemplo, você sabe que algumas tentações estão em sua vida agora porque você está em um determinado lugar não por vontade própria, mas porque alguém te levou até lá. Isso pode ser um lugar físico ou até mesmo psicológico. Deus nunca deseja que aqueles a quem Ele ama sejam cheios de negatividade. A negatividade é uma ferramenta do diabo e, na maioria das vezes, ele usa pessoas para injetar em você, te levando assim às correntes da depressão e da escravidão. Não é a vontade do inimigo que você fique bem, que você alcance o melhor de Deus para você, que você conquiste tudo que Deus quer que você tenha ou que você seja quem Deus quer que você seja. Na verdade, para tudo que Deus deseja realizar em sua vida, Satanás também tem em sua própria agenda uma versão corrompida para você. Por exemplo, Deus quer que você seja curado e Satanás quer que você fique doente. Deus quer você bem e em paz
mas Satanás quer você deprimido e frustrado. Deus quer que você tenha abundância, mas Satanás quer que você tenha carência, preocupação e tristeza. Acredito que você esteja ciente das taxas alarmantes de suicídios e violências que ocorrem no mundo todo hoje em dia, especialmente entre os jovens com vidas inteiras pela frente, alguns até entre os cristãos também. Essa, entre outras coisas, é a agenda do diabo se manifestando. E se olharmos cuidadosamente, na maioria das vezes, as crises individuais surgem não dos próprios indivíduos, mas muitas vezes das pessoas ao redor. Às vezes você pode nem estar ciente disso, mas você está onde está hoje por causa das pessoas que estão em sua vida. Se Deus abrisse seus olhos para enxergar por dentro do espírito, você realmente teria certeza de que nem todos que estão com você estão verdadeiramente com e por você. Caro amigo, estes são os tipos de pessoas de quem você deve se afastar. Você deve evitá-los em sua vida. Primeiro, aqueles que constantemente falam coisas negativas para a sua vida, que não veem nada de bom em você e que nunca apreciam sua singularidade. Em um mundo cheio de depressão, medo e baixa autoestima, muitos problemas surgem na vida de muitos indivíduos promissores simplesmente porque eles buscam validação e encorajamento. E como eles chegaram a esse ponto em que acham que precisam fazer isso ou aquilo para provar que são competentes e bons o suficiente? Alguém alimentou seus corações com essa noção. Eles nunca foram aceitos ou apreciados. Eles nunca foram amados. O tempo todo, eles só tentaram dar amor, ajudar, atender às expectativas de outras pessoas. Eles nunca souberam verdadeiramente o que significa estar em uma atmosfera cheia de amor, um espaço para dar e receber amor e carinho, um lugar para dar e receber elogios. Não sei se isso ressoa com você ou com o lugar onde você está agora, mas lembre-se de que você é um filho da luz e não há negatividade na luz. Qualquer coisa menos isso é escuridão e você não deve ter comunhão com a escuridão. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? A luz e as trevas não têm nada em comum. Então você deve ser muito consciente sobre guardar o seu coração, caro amigo. A Bíblia nos diz que não devemos dar lugar ao diabo. Uma das maneiras pelas quais podemos dar lugar ao diabo é permitindo que as pessoas falem mal ou encham o seu coração de coisas malignas. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, aconselha que as pessoas evitem todo tipo de mal. 2. Você também deve se afastar de pessoas que maquinam o mal em seus corações e te incentivam a juntar-se a elas. Deus nos mostrou por meio de suas palavras as coisas que Ele odeia. Embora Ele nos ame, Ele também nos adverte para ficar longe dessas coisas e de pessoas que nos convencem a praticá-las. Provérbios capítulo 1, versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Afaste-se deles. Deus não quer você entre eles, caro amado. Havia um garoto no ensino médio chamado Matt. Toda vez que ia para a escola, ele encontrava alguns amigos que o obrigavam a comprometer sua moral e sua fé. Mesmo assim, Matt nunca tentou evitá-los. Ele não ouviu, nem mesmo quando seus pais o avisaram para ficar longe deles, citando as consequências de andar com tais companhias. Logo, a influência dele sobre Matt se tornou mais forte e mais visível para todos. Ele não era mais aquele belo garoto que todos haviam conhecido. Matt largou a escola afundado nas drogas. Mesmo quando seus pais tentavam ajudá-lo, ele gritava com eles com tanto desprezo e com palavras sem piedade. Matt continuaria assim até ser preso e encarcerado por um longo tempo por inúmeras acusações. Ninguém pôde ajudá-lo desta vez e ele teve que enfrentar as consequências sozinho. Alguns de seus amigos morreram e alguns até viraram uma nova página. Outros não foram encontrados e ele estava sozinho. Matt se lembrou que foi alertado sobre tudo o que estava acontecendo na frente dele. Não apenas alertado, mas ele sabia de tudo. Os sinais estavam lá.
Ele simplesmente não os levou em consideração e agora ele estava pagando por isso. Mais tarde, Matt se arrependeria, voltaria ao caminho certo novamente e seria posto em liberdade condicional. Mas ele já havia desperdiçado grande parte de sua vida. Ele teria que começar muitas coisas do zero, de novo. Graças a Deus pela cura, perdão e restauração. Mas é melhor evitar alguns problemas do que ser resgatado deles. Sua maior libertação não é ter entrado e saído, mas ter escapado disso como um todo. Como Matt gostaria que você soubesse que você pode pedir a Deus que lhe mostre os sinais e as pessoas de quem você precisa se afastar para ser a pessoa que Ele planejou que você fosse. Esses sinais podem ser imoralidade, crime, malícia, falta de perdão, hábitos negativos e outros vícios. Não importa o que eles digam ou o quão bem-sucedidos sejam, você não deve fazer parte desse meio. Sua vida é preciosa para Deus. Não desperdice sua vida se associando a pessoas que destruirão o seu destino. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É, portanto, nossa responsabilidade seguir a orientação de Deus e nos afastar deles. Devemos nos afastar deles sem olhar para trás, pois são muito tóxicos para as nossas vidas e nosso relacionamento com Deus. Outras pessoas nesta lista de quem você deve se afastar são aquelas que não gostam quando você perdoa ou ajuda outras pessoas. Aqueles que zombam quando você fala sobre a fé ou qualquer coisa relacionada ao reino de Deus. Aqueles que afirmam ser crentes, mas distorcem a palavra de Deus para adequá-las ao seu estilo de vida ímpio. Aqueles que o ameaçam ou evitam quando você defende a fé. E qualquer pessoa que o encoraje a quebrar a palavra de Deus ou a ficar longe da comunhão com outros crentes. Elas farão você andar contra a vontade de Deus para a sua vida. Elas podem fazer você parar de orar regularmente. Elas podem fazer você tropeçar em sua caminhada da fé. Essas associações podem até te tornar arrogante, desleal e rebelde. Muitas pessoas deixaram a fé por causa de algumas pessoas em suas vidas. José quase morreu porque não entendeu que o coração de seus irmãos estava contra ele e estava compartilhando seus mais profundos segredos e visões com eles. Não subestime o poder de influência que alguém em sua vida pode ter sobre você. Então, como alguém com um propósito de vida, chamado para anunciar as maravilhosas obras de Deus, como alguém que deseja ser uma bênção para os outros, você deve tomar cuidado com as pessoas que você permite entrar em sua vida. Saiba a hora de ficar e a hora de ir embora. Se você mantiver seus olhos em Deus e permitir que Ele os mostre para você, você descobrirá que Ele está sempre agindo para que você caia em mãos erradas. Quando Deus abrir seus olhos para enxergar essas pessoas, você não deve hesitar em se afastar deles. À medida que você cresce na intimidade com Deus, você deve procurar cercar-se do povo de Deus, aqueles que genuinamente amam e servem a Deus. Esses sim ficarão felizes em te acompanhar e te encorajar em oração e no estudo da palavra. Eles irão te encorajar a andar em amor e bondade. Eles nunca irão te incentivar a se envolver em injustiças, mas vão te guiar em direção à justiça. Para criar uma grande fogueira, um pedaço de lenha não consegue gerar calor suficiente para cozinhar uma refeição por conta própria. Ele precisa de outro pedaço de lenha igual. Da mesma forma, para você arder por Deus, você precisa se reconectar com aqueles que são verdadeiros crentes. Não se deixe enganar pela aparência externa do bem. Qualquer um pode dizer ser um cristão genuíno, mas Deus vê e conhece o coração de cada pessoa. Portanto, entregue-se mais ao Senhor. Peça a Ele para revelar cada uma dessas pessoas para você. Ele fará isso e, assim que você vir os sinais, afaste-se. Você deve se lembrar que, como nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, não conseguimos simplesmente excluir as pessoas completamente. Em vez disso, estamos sempre em guarda enquanto oramos para que a luz de Deus toque nelas.
Eu oro para que o Senhor abra seus olhos para que você saiba quem são aqueles a quem você deve evitar e te ajude a se conectar com aqueles que Ele enviar ao seu caminho. Amém. A palavra de Deus está repleta de mensagens significativas para nos ajudar a viver a vida com o mínimo possível de perdas e derrotas, de modo que construir nossas vidas sobre ela é como construir sobre uma rocha. Uma dessas mensagens é encontrada em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz: Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Se você quer viver sua melhor vida, experimentar tudo o que Deus quer que você experimente, ou agradá-lo, então você deve aprender a seguir o padrão que Ele estabelece. Algumas vezes, esses padrões não farão sentido. Eles podem nem sempre apelar para a sua inteligência ou emoções humanas. Ainda assim, aqueles que andam por eles nunca se arrependem de fazê-lo. Por exemplo, quando Jesus estava ensinando seus discípulos quando vivia na terra, Ele os ensinou muitas coisas que os ajudariam a se tornarem pessoas melhores. Uma das coisas que Ele lhes ensinou foi o preço do discipulado. Jesus ensinou que qualquer um que decide segui-lo deve estar disposto a pagar o preço que vem com essa decisão. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 30. Grandes multidões o acompanhavam, e Ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. A decisão de ser um discípulo de Jesus não é um passeio alegre, é uma guerra e requer alguém que compreendeu o preço e decidiu se comprometer até o fim. Esta é a razão pela qual a maioria das pessoas segue Jesus por um tempo, apenas para voltar atrás em face de uma crise ou outra. O caminho da justiça não é o caminho que muitas pessoas encontrarão para caminhar confortavelmente. A maioria das pessoas sente que o caminho de Deus não é divertido, que as regras envolvidas são muito difíceis de cumprir e ninguém nunca desfrutará da liberdade da vida se escolher o caminho de Deus. Eles acreditam que a vida é para ser desfrutada, portanto, servir a Deus fielmente só leva a uma vida de escravidão, onde eles não serão livres para fazer suas escolhas, festejar como quiserem, sair com quem quiserem e fazer tudo o que quiserem à vontade. Alguns até dizem que Deus sabe que os homens não podem andar em seus caminhos, porque sempre acabarão falhando quando tentarem. Eles dão exemplos de pessoas que tentaram e falharam como desculpa para justificar sua postura. Esses exemplos às vezes podem até parecer convincentes, até mesmo para muitos de nós que cremos. Em algum momento, podemos até pensar em seguir esse caminho ou tentar andar como eles para explorar a vida também. Outros até mesmo se entregam a práticas ímpias parecidas, pois não sabem melhor. Porém, Deus tem uma mensagem para você hoje. Ele quer que você se torne mais sensível e mais sábio na escolha dos tipos de pessoas que você permite entrar em sua vida. Veja, a razão é que Deus quer que você seja diferente. As chamadas promessas de liberdade que o mundo ou qualquer um que seja contrário a Deus pode escolher propagar não valem a pena. Elas são falsas. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 18 e 19. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Caro crente, o fato de Deus nos achar dignos de seu amor
e até mesmo nos considerar como parte de sua grande família, prova que Ele quer que sejamos felizes e tenhamos uma boa vida. Há certas pessoas com as quais você deve estar atento se quiser permanecer de pé e se realmente quiser vencer nesta vida sem perder a sua alma para o diabo. Você deve saber que sua vida é definida pelos tipos de pessoas que o cercam. Portanto, quem deve estar à sua volta? Aqueles que agregam valores inestimáveis e duradouros ou aqueles que usam prazeres temporários para drenar a vida e as virtudes escondidas em você? As pessoas às quais você se associa também afetam suas impressões de vida, o que influencia suas decisões de vida. O que significa que os tipos de pessoas com quem você anda podem afetar a forma como você vê as coisas. E isso afetará a forma como você toma as decisões todos os dias. O homem foi criado para relacionamentos, para interação, comunidade e apoio. Deus não criou o homem para ser isolado ou separado individualmente. Somos todos diferentes por isso, para que possamos interagir e nos beneficiar de nossas diversidades. Imagine o mundo de hoje sem interação, cada um fazendo o que quer. Não daria certo. Ninguém conquistaria nada. Tudo o que aprendemos para nos tornarmos o que somos hoje, aprendemos com alguém, sejam nossos pais, professores na escola, o vizinho do lado e assim por diante. Os carros que usamos hoje, embora tenham começado como iniciativa de um único indivíduo, precisaram da contribuição conjunta de diferentes mentes e diferentes mãos para serem conquistados. Viver em comunidade é poderoso a este ponto, meu amigo. E o que a Bíblia diz sobre a diferença entre a comunidade dos sábios e a dos tolos? Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Será muito difícil e frustrante conseguir se tornar quem Deus quer que você seja, enquanto se cercar de pessoas erradas. Porém, quando você caminha com aqueles que estão nos planos de Deus para você, você não apenas encontra motivação para dar o melhor de si, mas também encontra conforto que cura suas feridas. Deus não quer que você ande sozinho. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo para andar conosco. Mas Ele também traz o tipo certo de pessoas para se juntarem a nós no caminho para o destino que Ele planejou para nós. Confiar em Deus para nos ajudar a identificar esse grupo de pessoas em nossas vidas nos ajudará a nos livrar das pessoas erradas com precisão. Deixe-me falar sobre duas categorias de pessoas com quem você não pode andar. Em primeiro lugar nesta lista, você tem aqueles que dizem que você ficará melhor fazendo outras coisas, além de ser piedoso e semelhante a Cristo. Olha, eu sei que a vida pode ser bem difícil às vezes. Os desafios podem cercá-los por todos os lados, mesmo quando parece que você está fazendo todos os esforços para cumprir as instruções de Deus. Mas não há nome, aquisição, conquista e nada existe nesse mundo, ou no mundo por vir, que possa lhe dar o tipo de amor, alegria e satisfação que Jesus oferece. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os planos de Deus para você são planos bons e de paz. Nunca se esqueça disso. O que quer que você esteja passando em sua caminhada com Ele agora, não determina seu amor por você. Em vez disso, suas intenções e obras para você são perfeitas apesar de tudo. Nunca pense que sua vida em Deus nada mais é do que dor e infelicidade. Assim, porque você não pode andar com qualquer pessoa que encontrar, Deus quer que você seja capaz de identificá-las por suas características, e esta é uma das coisas que você deve buscar. Deus está lhe dizendo para não andar com a pessoa que lhe diz que você não precisa orar quando você sabe que precisa. A pessoa que diz para você ir ver um filme, sair juntos ou dar um passeio, quando você deveria estar estudando a Bíblia
ou se encontrando com outros irmãos para a comunhão. Eles podem não necessariamente dizer para você pecar, mas também não o encorajam a se encontrar em Deus. Você vê por que deve fazer conexões mais profundas com pessoas que vivem como se toda a sua existência dependesse de Deus e sem Ele elas estariam perdidas? Elas irão desafiá-lo com seu zelo. Elas não terão medo de lhe dizer a verdade ao perguntarem sobre seus progressos e fracassos em sua jornada com Deus. Não perca nenhuma chance de se conectar com pessoas assim, não importa a sua aparência ou de onde venham. Próximo na lista estão aqueles que nos encorajam a praticar iniquidades. A Bíblia nos diz para fugirmos de todas as formas de injustiça ou iniquidade. Devemos fugir de todas as formas, pois elas nunca nos beneficiarão ou acrescentarão algo de bom às nossas vidas. O Salmo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui Deus nos diz que há uma bênção sobre o homem que escolhe evitar os conselhos ou sugestões dos ímpios. Esses são diferentes da primeira categoria, porque não são neutros sobre suas convicções. Eles dizem na sua cara que é melhor você no pecado do que na verdade. Eles podem incentivá-lo a mentir, roubar, trapacear, assistir ou usar um material destrutivo e muito mais. O que eles não sabem, porém, é que somos escravos de tudo que damos às nossas lealdades. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? A vida dessa pessoa permanecerá sob os esquemas do diabo até que seja totalmente destruída. A verdadeira liberdade vem quando nos livramos de toda injustiça e iniquidade, seja em associação ou em atributo. Caro amado, você deve permitir que a justiça de Deus o cubra como um manto e o proteja das poluições deste mundo. Deixe a retidão reinar em seu coração. Deixe que ela se torne a âncora, um padrão para seus pensamentos, escolhas e ações. Não deixe que nada o faça colocar Deus em segundo lugar em sua vida. Não importa o que seja. Nem seu trabalho ou uma ambição de carreira, nem acadêmicos da escola, eventos sociais, romance, aventuras, família ou mesmo influências políticas ou financeiras também. Nenhum prazer de hoje pode se comparar ao arrependimento de perdê-lo para sempre na eternidade. Porém, o amor e a luz de Deus encherão o seu coração e iluminarão o seu caminho quando ele viver em você e guiar o caminho do seu destino. Sempre há perfeita paz no coração daqueles que colocam suas vidas nas mãos de Deus. E quando se conectam com pessoas que têm as mesmas convicções de Deus, eles se formam uma linda constelação que brilha no mundo para abençoá-lo. Atualmente você está com medo de andar sozinho? Preste total atenção a esta voz de Deus vindo a você neste momento, sussurrando em seus ouvidos. Não tenha medo de andar sozinho, pois você não está sozinho. Acredite em mim, pode parecer que você é o único ali fazendo tudo sozinho, mas não é. Se Deus abrir seus olhos, como fez com o servo de Eliseu no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, você verá que aqueles que estão com você, apoiando você, defendendo você,
lutando por você, falando por você, orando e caminhando com você, são mais do que aqueles que estão contra você. Você deve começar a se ver através do espelho desta realidade e agir da mesma maneira. Independentemente do que você esteja passando, levante-se para esta verdade e faça sua fé funcionar. Comece a mudar seu pensamento, palavra e ação. Não deixe o diabo intimidá-lo, porque é isso que ele quer fazer com você. Ele sabe que você está ocupando um lugar glorioso e invejável em Cristo Jesus. Ele sabe que você é a menina dos seus olhos. Ele sabe que aquele que está vigiando não dorme nem cochila. Então ele está procurando uma maneira de fazer você se sentir isolado, rejeitado, negligenciado e mantê-lo fora de equilíbrio. Ele não quer que você veja Deus da maneira que Ele quer que você o veja. Da mesma forma, Ele não quer que você se veja como Deus o vê. Ele está tentando tudo isso para poder privá-lo de seu domínio e autoridade. Mas ele falhou em relação à sua vida pelo sangue do Cordeiro. Ele não tem esperança sobre o seu assunto. Ele nunca pode ter sucesso sobre você. É por isso que esta palavra é uma garantia de que Deus está ao seu lado. Não tema, seu Salvador e aquele que o ama está muito próximo. Você precisa começar a ver com os olhos da sua fé. É a sua fé que vai te capacitar a ver as coisas como Deus as está vendo. Como cristãos, não esperamos por evidências antes de crer. Não vemos antes de dizer, dizemos e vemos. Não recebemos antes de crer, cremos e recebemos. Andamos por fé, não por vista. É preciso fé para ver que você e Deus são a maioria, quando os outros o rejeitam porque você decidiu ser diferente deles. Se você não consegue ver da perspectiva de Deus, a situação pode sobrecarregá-lo. Por quê? Porque Satanás lhe dará muitas razões para não acreditar e se apegar a Deus. Ele lhe mostrará coisas práticas que podem convencê-lo a abrir mão de sua fé. Mas você deve se manter firme com base na revelação de sua palavra de que nada fará você ceder, desistir e se curvar. Você deve constantemente saber, estar consciente e declarar sua posição. Isso permitirá que você seja forte e nunca ceda a nenhuma pressão do diabo e de seus agentes. Deixe-o saber por sua ação de fé que você sabe onde pertence e nunca negará sua verdadeira identidade, mesmo diante de provações e perseguições. Não fique triste por ser rejeitado, negligenciado ou perseguido pelo mundo. Em vez disso, regozije-se. Isso mostra que você não pertence a eles. Você sabe que não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Quando você se posiciona para ser um amigo de Deus neste mundo que está em inimizade com Deus, você será odiado. Mas quando odiado, você não deve ter medo de estar sozinho. Você pode não ver Deus fisicamente, mas Ele está ciente de sua decisão de não comprometer sua crença e defender seu curso na terra. Aqueles que decidiram representar Deus ali não receberam a aprovação do mundo. Eles foram isolados e rejeitados. Eles os viam como estranhos. E claro, eles eram. Eles viviam entre eles, mas não faziam parte deles. Uma coisa única sobre esses gigantes da fé é que eles deixaram a alegria de onde pertenciam inundar seus corações. Eles nunca foram abalados e nem movidos. A alegria do Senhor foi sua força diante da provação. Eles sabiam o valor de sua provação, então perseveraram e finalmente prevaleceram. Mais tarde, suas vidas apontaram para o único e verdadeiro Deus. Eles não tinham medo de andar sozinhos quando os outros pareciam ter se afastado deles. Não foi fácil para eles. Satanás resistiu a eles, mas eles persistiram e sua persistência quebrou a resistência. Deixe de lado o medo. Não tenha medo de dizer não onde necessário. O medo de que as pessoas vão dizer como vou sobreviver não vai me levar como um antagonista fez muitos se curvarem. Eles tomaram decisões que violaram sua consciência para agradar seus semelhantes.
Eles sabiam que era errado e contra sua convicção, mas foram em frente. Amado, Deus está exortando você a não ter medo. Deixe de lado o medo e mantenha sua fé. Olhe para Daniel. Ele manteve o propósito em seu coração de ficar sozinho na decisão de não orar ao Deus de alguém. Ele não teve medo. O que foi avisado para não fazer novamente, ele foi e fez, mas para o seu Deus. Ele foi denunciado e preso, mas Deus apareceu para ele na cova dos leões em que foi jogado. Deus fechou a boca dos leões para que não pudessem feri-lo, e isso anunciou o nome do Senhor que ele servia em toda a terra. Deus quer usar você em sua geração para proclamar o nome dele também. Mas você está pronto para pagar o preço de andar sozinho? Isso é o que vai fazer você se destacar. Separe-se deles. Você precisa se distinguir dos outros como o cidadão celestial que você é. É uma abominação quando as pessoas olham em volta e não conseguem ver uma assinatura celestial em você. A natureza e o caráter de onde você pertence devem refletir em sua vida e os outros devem vê-lo. Você é chamado a ser diferente e não a se conformar. Você é chamado para definir o padrão e mostrar ao mundo como fazê-lo. Você é a luz do mundo. Uma cidade tão visível de um ponto de vista que não pode ser escondida. Diferencie-se e seja uma luz na escuridão do mundo. Ser diferente é muito importante e é por isso que você não pode se dar ao luxo de não ser. Mostre o caminho e deixe os outros seguirem. Este é o seu destino como filho de Deus. Deus está dizendo a você: não se misture com o mundo, fique por mim e meu reino, mesmo que precise ficar sozinho, pois você não está sozinho. Segure-se em sua promessa, nunca duvide. Ele nunca falhará. Servimos a um Deus que é fiel demais para falhar. Se você pudesse apegar a Ele firme e genuinamente, Ele nunca falhará com você. De acordo com Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vemos que Deus está perto de nós mais do que podemos imaginar. Deus é real. Não duvide dele. Você vai se surpreender. Evite ser uma pessoa de dois pensamentos. Uma pessoa de dois pensamentos é alguém que oscila entre duas alternativas. Ele ou ela acredita em Deus, mas está pronto para desistir quando confrontado. Ele ou ela diz: estou ciente de que Deus o fará, mas se não o fizer, tenho outras opções. Uma pessoa assim, eventualmente, não recebe nada de Deus. Por favor, renove sua mente com sua palavra. Não seja um duvidoso. A razão pela qual Satanás está tentando colocar essa coisa em particular é que ele quer que você experimente sua segunda opção, e fazer isso faz com que você duvide de sua promessa. Deus se alegra com os filhos que creem e confiam nele. Ame-se com suas palavras. A arma da palavra é uma arma poderosa. Estude e medite constantemente na palavra de Deus. A palavra de Deus fortalece a sua fé. Isso torna forte diante do confronto e do desafio. É a revelação de sua palavra que ajudará em sua convicção. A palavra de Deus torna você estável e durável porque é durável e estável. Não muda, é a palavra eterna da aliança. A Escritura não pode ser quebrada. Então, quando você construir sua fé nela, ela nunca será quebrada. Quando surgem desafios, é a palavra de sua promessa que o manterá em movimento, sem se cansar. O que quer que a palavra de Deus resolva para você está estabelecido no céu. E quando está estabelecido no céu, quem pode desestabilizá-la na terra? Ninguém, nem o diabo. Atreva-se a orar. A oração gera ousadia. Você precisa de ousadia para se manter firme. É o Espírito Santo que dá ousadia e isso vem no lugar da oração. Um exemplo disso é o que aconteceu com os apóstolos no livro de Atos 4, capítulo 13, versículo 31. Antes eram tímidos, não podiam declarar sua posição em relação a Jesus Cristo, seu mestre, até que orassem e o Espírito Santo viesse sobre eles.
Foi uma liberação repentina de fogo que eles precisavam em seu tempo de caminhar sozinhos. Se não tivessem orado, eles poderiam ter acabado como os outros e simplesmente passado sem relevância. Não comprometa o altar da sua oração por nada. Você precisa de fogo para caminhar sem medo e intimidação. O altar é o lugar do fogo. Levante-se e queime seu incenso como sacerdócio real no altar da oração. Seja puro. O chamado para ser diferente é um chamado para ser puro. A pureza é uma possibilidade para todo cristão. Abrace-o. É um emblema em você que você é um cidadão do céu. Deus quer que sejamos limpos e puros. Todos nós devemos viver nossas vidas para agradar a Deus, cumprir seu plano e propósito para nós. Como dito anteriormente, Deus precisa que comuniquemos os padrões, costumes, cultura e normas do reino. Somos seus representantes na terra e precisamos representá-lo bem em todos os âmbitos. Não se esqueça que enquanto você está tentando manter sua postura do reino, você pode precisar caminhar sozinho. Mas lembre-se de que você não está sozinho. Mais são os que estão a seu favor do que os que estão contra você. Satanás fará todo o possível para intimidá-lo, para que você se curve. Mas enquanto você se mantém firme em sua palavra, ele falhará. Viva sua vida para agradar a Deus que o criou. Você não foi criado para agradar o homem. Se a sua decisão de fazer a coisa certa causar uma separação entre você e o seu amigo favorito, é sábio deixá-lo ir. Não queira agradar os homens, queira agradar a Deus. Estamos na terra para louvar seu santo nome. Deixe sua vida abençoar seu santo nome. Nunca permita que a opinião humana o coloque contra seu Criador. Deus tem a palavra final. Em tudo que você passa ou enfrenta, você e Deus estão juntos. Ele nunca deixará você e nem o abandonará. Você não perderá Deus e seu destino, em nome de Jesus. Permaneça na fé. Um dos meus versículos bíblicos favoritos é Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De alguma forma, este versículo engloba a estrutura de como um crente deve viver. Isso nos dá uma ideia sobre como é um mundo de alegria, paz e satisfação, esperança e graça. Uma vida que está bem acima da depressão, do medo e da ansiedade. É possível viver com tanta certeza e paz? Este versículo responde bem isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É possível se recuperar quando as coisas vão mal? Este versículo também responde a isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Posso sobreviver ao trauma da minha dor e lutar no meu pior momento? Este versículo dá a resposta perfeita para isso. Eu posso, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Sabe, nosso maior problema, tanto como cristãos quanto como pessoas, é que queremos que tudo saia conforme o planejado. Nós gostamos das coisas perfeitas. Não me interpretem mal, mas isso não é uma qualidade ruim. Porém, a desvantagem dessa qualidade é que há uma imagem em nossa cabeça de como seria essa perfeição. Sendo assim, quando tudo não está indo nessa direção ou da maneira exata como a que visualizamos, começamos a entrar em pânico, ficamos com medo, ansiosos e desesperados. Por esta razão, para evitar isso, temos problemas em confiar em qualquer outra pessoa além de nós mesmos para nos levar a essas perfeições que visualizamos e elaboramos para nós mesmos. Isso seria compreensível se fosse limitado apenas a humanos como nós. Pois veja bem, qualquer pessoa nascida de um homem e de uma mulher tem a capacidade de falhar com você. Eles podem não ter a intenção de fazê-lo, mas isso não significa que nunca o farão. Mas o grande problema é que estendemos isso a Deus. Achamos difícil confiar a Ele nossas necessidades, nossas vidas
bem como nossas situações. Caro cristão, além do fato de que nossas mentes não renovadas são programadas pelos fracassos e decepções das pessoas para nunca confiar nossas situações ou expectativas a elas, nossa natureza carnal é cheia de orgulho, de rebelião, de dúvida, de descrença, de desejo de estar no controle e do medo do desconhecido quando não estamos no controle. Esta é a razão pela qual relutamos para entregar a Deus o controle sobre as situações da vida, mesmo quando dizemos que já entregamos. É quase como uma atitude subconsciente. Dizemos que entregamos a Ele o controle em 1 minuto e no minuto seguinte já pegamos de volta o problema. Talvez isso te lembre algo. Você já teve um problema em sua vida que estava lhe causando ansiedade ou preocupação e então levou esse problema diante de Deus em oração, dizendo a Ele para assumir o controle e te ajudar? Naquele momento, você estava entregando o problema para Deus, o que é ótimo. Porém, se depois de dar este passo e realizar esta ação, você se levantar e começar a se preocupar, entrar em pânico e tentar resolver o mesmo problema sozinho, então você apenas assume o controle novamente. Outra desvantagem de fazer isso é que você obstrui o caminho de Deus. E quando fazemos isso, não há muito que Deus possa fazer, porque estamos obstruindo sua ação. Caso você esteja se perguntando, pode alguém atrapalhar o Deus Todo-Poderoso? Ah, sim, claro que pode. A Bíblia registra que os filhos de Israel, certa vez, limitaram a Deus. Você consegue pensar nisso por um segundo? Imagine, as pessoas, a humanidade, limitaram o ilimitado e onipotente Todo-Poderoso. E não havia nada que ele pudesse fazer sobre a situação deles, porque suas atitudes estavam o atrapalhando. Salmos capítulo 78, versículos 41 e 42 diz: Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Eu preciso que você se pergunte hoje: estou atrapalhando Deus? Eu vivo pedindo a intervenção dele apenas para que eu assuma o problema novamente? Qual é o meu maior desafio em deixar Deus ter o controle sobre minhas situações de maneira permanente? Por que estou com tanto medo? Por que estou tão ansioso? Veja bem, entregar a Deus o controle sobre sua situação significa deixá-lo conduzir o processo. Significa permitir que ele assuma o volante do veículo da sua situação. Isso exige confiança, e essa confiança é totalmente possível de se dar. Deixe-me dar uma ilustração de um carro e um motorista. Se você precisa de um bom motorista para dirigir pela cidade, não o contrate para que você acabe dirigindo o veículo sozinho. Você não o contrata e depois o manda para o banco do passageiro, ou controla o volante junto com ele. Em vez disso, você confia sua segurança ao motorista, relaxa e espera até chegar ao seu destino. É o que fazemos quando embarcamos em um avião ou somos passageiros de qualquer meio de transporte. E é da mesma forma com Deus. Você e eu devemos confiar em Deus o suficiente para assumir o volante. Você deve confiar nele o suficiente para levá-lo onde ele quer que você esteja, não onde você acredita que deveria estar. Você deve confiar nele o suficiente para se colocar no seu lugar, deixar com que ele o mantenha seguro onde você está, enquanto ele te leva ao cumprimento da vontade dele para você. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8, diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Você quer saúde? Ela é encontrada deixando Deus assumir o controle da sua situação. Você quer força? É só dar a Deus o controle de suas situações. Grandes problemas que trazem risco de vida, como pressão alta, ataque cardíaco,
depressão e algumas doenças têm sido associados às preocupações e ao desejo de consertar tudo. O mundo de hoje também não ajuda em nada. Ele diz a você para tomar sua vida em suas próprias mãos, que você é o responsável por si mesmo. Eles dizem que é tolice colocar as esperanças em um Deus que você não pode ver e com uma certeza desconhecida chamada fé. O mundo chama de vários nomes degradantes a vida que você e eu fomos chamados para viver. No entanto, meu querido amigo, precisamos de Deus agora, mais do que nunca. Sem Ele, nada podemos fazer. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sim, você é esperto. Sim, você é inteligente. Sim, você é forte. Sim, você é ambicioso e orientado para seus objetivos. Estes são os ótimos recursos. Mas mesmo pessoas inteligentes podem falhar e acabar como um nada. Pessoas inteligentes também se perdem na vida. Pessoas fortes também são quebradas. E mesmo pessoas ambiciosas e orientadas para seus objetivos também desistem da vida por frustração. Então, onde você prefere colocar sua segurança e esperança? Nas coisas que podem ser vencidas ou em Deus que nunca perde? Salmos capítulo 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Algumas pessoas tiveram planos que morreram com elas. Algumas pessoas empurraram a vida e lidaram com suas próprias situações sozinhas, até que isso as quebrou e elas não conseguiram alcançar o auge do seu destino como Deus pretendia. Algumas pessoas foram enganadas pelo diabo, decepcionadas com as pessoas que amavam e confiavam. Veja bem, não há garantia de que seu plano nunca falhará. Não há garantia de que você estará seguro e saudável o suficiente para entrar na realidade dos seus sonhos. Não há garantia de que você permanecerá de pé se fizer isso com a força do seu braço. Qual é a nossa maior segurança, nossa esperança e nossa certeza? Salmos, capítulo 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Como a pessoa que deixa o motorista assumir o volante, ao estar com Deus nas suas situações, você estará seguro. Como a pessoa sentada ao lado do motorista, você pode descansar enquanto ele te leva ao seu destino. E o destino de Deus é um destino repousante. Isso significa que com Ele ao seu lado, você pode desfrutar desse descanso antes mesmo de chegar nele completamente. Seu Pai Celestial pode usar qualquer meio que julgar adequado, tomar qualquer rota que achar melhor e levar o tempo que for melhor para você. Pode não ser o mais convencional ou esperado, mas completará a sua obra. Ele o levará a um final perfeito. O que a palavra de Deus diz? Ele faz todas as coisas belas a seu tempo. Essa é a verdade sobre como Deus trabalha em nossas vidas e em nossas situações. Você não terá a paz dele se quiser tentar descobrir o como, o que, o quem ou o quando. Esse não é o seu papel, meu caro amigo. Qual é o seu papel? Confie nele e encontre o descanso nele. Quando você encontrar a revelação do quão poderoso Deus é, você jogará suas preocupações pela janela. Quando você encontrar o conhecimento de como os planos de Deus são perfeitos para aqueles que o amam e confiam nele, você nunca mais perderá seu sono por nada nessa vida. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9.
Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ser um filho de Deus significa que você é um crente. Ser um crente significa que você crê, acredita e confia completamente em quem Deus é e no que Ele diz. Portanto, é hora de você tomar seu lugar na fé. É um lugar de oração, é um lugar de descanso, é um lugar de alegria, é um lugar de paz e testemunho. Não é o banco do motorista e você não precisa se preocupar. Com Deus, você não vai se perder. Você não chegará atrasado e tudo o que Ele preparou para você não se perderá se você se render a Ele hoje. Não é tarde demais para permitir que Deus tenha o controle sobre sua situação. Por que você não o chama agora mesmo e o convida para vir e assumir a preeminência de suas situações? Peça a Ele que assuma o volante enquanto você fica no banco do passageiro. Peça a Ele para subir no palco enquanto você fica nos bastidores. Acredite em mim, querido cristão. O céu não intervém para ajudar quando você pode ajudar a si mesmo. O céu só intervém para ajudar quando você chega ao fim de si mesmo e invoca o único que pode ajudar. Ele espera por você hoje. Não é tarde demais. Encontre descanso, sabendo que você entregou tudo para a única pessoa que pode consertar. Seu Pai Celestial, que te ama muito mais do que o diabo te odeia.